Aceleração de Startups no Sertão de Pernambuco. Uma salva de palmas, pessoal. Olá, boa tarde. Esperar já apareceu aqui minha apresentação. Bom, eu sou Marcelo Santos, eu sou lá do Sertão de Pernambuco, quer dizer, na verdade eu sou lagoano, eu vi que tem algumas pessoas aqui de Alagoas, né, sou natural de Maceió, e hoje eu estou lá no Sertão, numa cidade chamada Salgueiro, 60 mil habitantes, cidade pequenininha. Tá? Eu tenho uma missão difícil aqui hoje, né, me pediram para falar da PetLife, que é uma startup que a gente criou lá atrás, eu vou falar sobre ela um pouquinho, vou quebrar um pouco o protocolo, e eu vou mais contar uma história, com uma missão muito difícil, que é tentar inspirar um pouquinho vocês hoje. Tá? Então, eu quero falar hoje aqui sobre pessoas. Eu quero falar sobre parcerias, sobre pessoas. Eu quero falar sobre sonhos. E eu só tenho 25 minutos para falar 98 slides, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir. E eu quero falar sobre conexões, como tudo isso se encaixa, porque isso é extremamente importante. Então, começando essa história, já me apresentaram, eu vou pular esse slide, é o menos importante da apresentação. Tá? Como a gente está falando de Deep Techs, né, eu tentei fazer uma historinha que se encaixasse. Tá? Então, eu sempre fui pesquisador, né, eu me formei lá no IFAL, no Instituto Federal, hoje eu sou professor lá do IFAL, fiz o mestrado lá no UFBC, né, do Federal de Santo André, lá em São Paulo. Fiz o meu doutorado na UFPE, fiz parte do meu doutorado na França, passei um tempo lá na França, né, no laboratório de pesquisa lá na França. E, como todo bom pesquisador, publicava bastante. Publicava número de papers razoáveis, né, cerca de uma dezena por ano, e viajava muito. Isso foi muito bacana. Tá? Isso foi muito bacana porque eu conheci vários países. Fui para a Coreia do Sul, fui para o Japão, fui para o Canadá, fui para a Inglaterra, fui para a França, fui para um lugar muito bacana. Mas eu não estava muito feliz. Parece ingratidão. Né? Eu não estava muito feliz. Pô, eu estava viajando para um monte de lugar, apresentando um monte de paper, etc. Mas por que eu não estava muito feliz? Porque os meus papers, os meus artigos, eles estavam ficando engavetados. A gente publicava, ficava lá, não dava em nada, não ia para o mercado, a gente não tinha um impacto. Né? Isso começou a me incomodar. Finalzinho do doutorado, terminando o doutorado, já passei no Instituto Federal, né, como servidor, onde estou até hoje. Muito bacana, numa cidade lá chamada Salgueiro. Alguém conhece Salgueiro aqui? Pô, bacana, muita gente conhece. E aí, eu não conhecia o sertão, eu não sou daqui de Pernambuco, eu sou lá de Maceió. E aí, quando eu cheguei lá, me deparei com a seguinte situação. Não tem transporte público. Eu fiquei, como assim? Uma cidade não tem ônibus? Como que a gente anda na cidade? Basicamente, era um mototáxi, né? Ou você com o seu próprio carro. Né? Daí eu imaginei que, chegando lá, ia ter um laboratório de pesquisa assim, fantástico. Né? Sonho, né, gente? Não foi realidade. Tá? E aí eu falei para vocês que ia falar sobre pessoas, eu ia contar uma historinha aqui, tá? E aí tem o Lucas. Lucas, ele são todos meus ex-alunos, tá, gente? Lucas, ele quase foi expulso, tá? Briguei lá para ele não ser expulso, etc. Era um excelente aluno, fantástico. Briguei com a coordenação todinha, uma treta grande, não dá para contar aqui, que não tem tempo. Verônica, mulher negra da zona rural, andava 50 quilômetros para ir para o instituto, para ter aula, 50 para voltar todo dia. Né? Uma vez eu falei para ela, Verônica, leva esse computador aqui para tu consertar, etc. Ela ia de ônibus, né? Aí eu fiz, foi tranquilo para levar ela? Professor, eu carrego água na carroça de manhã, todo dia. Eu falei, então foi tranquilo, ela foi. E vivi. Né? E aí eu vou contar um pouquinho sobre eles, rapidinho, né? E aí eu vou começar a contar essa história com a frase de Paulo Freire, que ele fala o seguinte, esperançar é agir. Ele transforma ele transforma a palavra esperança em verbo, porque esperança parado vira poeira. Ele fala, vamos transformar isso em verbo, vamos transformar isso em ação. Tá? E aí a gente começou a fazer alguns projetos de pesquisa. Tá? O primeiro que a gente fez foi cadeirinha de rodas na impressora 3D para cães que têm deficiência, que não conseguia se locomover.
E aí eu gosto de falar desse projeto bem rapidinho, porque eu nunca tinha mexido numa impressora 3D. Falei, cara, vamos comprar. Vamos arrumar essa impressora, vamos aprender a mexer. Quem fez esse projeto comigo foi a Vivi, que eu falei anteriormente, né, Viviane. E aí a gente fez. Esse foi o primeiro cachorro que a gente atendeu, né, foi o Thor. Ele tem uma paralisia nas patas da frente. Essa primeira cadeirinha não serviu muito. A gente precisou modificar essa cadeirinha, aumentar um pouco ela. Tentamos motorizar. Ele não conseguiu usar. Então a gente colocou acelerômetro, giroscópio, um sensorzinho, para, à medida que mexesse a cabeça, a cadeirinha andasse, como vocês podem ver aqui nesse vídeo. Não funcionou, tá? Deixa eu dizer o porquê que não funcionou. Porque ele tinha que ficar com a cabeça parada. Ele nunca conseguia ficar com a cabeça parada 100%. Porque daí era o ponto zero. Então, se ele mexesse um pouquinho, a cadeira estava andando. Mas foi um teste bacana que a gente fez. Tá? Isso a gente fez com o Vivi. E aí adquirimos a primeira impressora do campus. Primeira impressora 3D. Isso há um bocadinho de anos lá atrás. Depois a gente fez o Pet Friendly. Daqui a pouquinho eu chego no Pet Life. Tá? Depois a gente fez o Pet Friendly, que era um comedouro colaborativo. Tinha uns cachorrinhos de rua lá no campus. E aí, às vezes, alguém pensava que tinha colocado comida. Ah, Marcelo deve ter colocado. Aí o cachorro ficava com fome. Eu falei, cara, vamos resolver isso. Vamos usar a IoT para resolver esse problema. A gente bota sensor de água, sensor de peso. Quando tiver sem comida, todo mundo recebe o aviso. E que se alguém botar, todo mundo recebe o aviso que alguém botou. Aí quem fez esse projeto aqui foi Verônica. Beleza, massa. Lucas, aquele aluno que quase foi expulso, e isso é massa porque a gente fala de pessoas, ele recebeu uma chamada para ir para Portugal, para trabalhar lá. Ele ligou para mim, época de pandemia. Eu falei, professor, eu recebi uma proposta aqui para ir para Portugal. Eu falei, cara, bicho, tu já saiu do país? Ele, não. Eu falei, bicho, fica. Época de pandemia, tem muita gente morrendo. Ele, tá bom, professor, eu vou ficar. 6 meses depois, ele me liga, professor, eu cheguei aqui em Portugal. Eu falei, massa. Ele fez, professor, era muito dinheiro. Está lá até hoje. Eu falei, não, tranquilo. E é massa falar de pessoas. Porque Lucas, na época, ele veio para cá, para Recife. Verônica, que era aquela aluna que estava comigo lá atrás, ele indicou ela para o emprego na Accenture. Pô, isso lá no sertão, o pessoal trabalhando no home office, massa. Né? E aí, eu começo a contar a historinha agora, né, do Catalyse CT. Nesse meio tempo, eu vou contar algumas coisas, acho que nem o pessoal do Linka sabe todos esses detalhes, vão descobrir hoje aqui. Né? Que o Catalyse CT, para mim, como pesquisador, foi uma virada de chave. Por quê? Porque eu, como pesquisador, só pensava em artigo. A gente viu um probleminha, quem é pesquisador vai saber bem disso. Né? A gente vê tudo que a gente vê, a gente quer usar o martelo para publicar uma área que a gente sabe e vira uma fábrica de papers. A gente não pensa no impacto, muitas vezes. Estou falando de mim, especificamente, de alguns pesquisadores que eu conheço. Não estou, generalizando. Tá? Quando a gente pensa na pesquisa como negócio, cara, a gente eleva o padrão lá para cima. Porque tu vai ter que ter alguém que tem que pagar por aquilo ali. Né? Então, eu entrei no Catalysa e confesso para vocês que eu não sabia nada de empresas, nada de empreendedorismo. Não sabia nem o que era um KINAI. Por quê? Porque eu sempre fui pesquisador. Tá? Então, foi uma virada de chave para mim. E aí eu falei, pô, que bicho é esse de startup? O que é esse negócio de startup? E aí eu comecei a entender, né, melhor o que era um startup, e a gente começou a trabalhar com um problema. Qual era o problema? Cães de rua. Vocês percebem que eu gosto muito de cachorro, né? Todos os projetos são na área de cachorro. Né? E daí, lá em Salgueiro, tem muito cães de rua, tem muitos cachorros, muitos gatos de rua. Eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar esse cenário. E aí tinha cachorro perdido também. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém que já perdeu algum cachorro, ouviu algum anúncio de recompensa, etc. E aí a gente pensou, eu e Verônica, aquela aluna lá atrás, a gente pensou no projeto. Olha que projeto a gente pensou. Cara, tem essas tags aqui, NFC. Todo mundo conhece NFC? É uma tecnologia chamada Near Field Communication. Essa tecnologia é aquela do cartão de crédito, que você aproxima e paga. Né? Daí a gente pensou no seguinte. Cara, 100 tags NFC, R$70. Pô, muito barato. Vamos botar um pingente em cada cachorro. Vamos botar as informações desse cachorro no pingente. Vamos fazer um aplicativo que, quando aproximar do pingente, pô, aí vai notificar que encontrou o cachorro, vai mostrar quem é o dono, etc. e tudo mais. O que vocês acham da ideia? O que vocês acham? Parece uma ideia boa, né? E a gente levou isso lá para o Catalysa.
Chegando lá no Catalisa, a gente passou pelo processo de incubação, digamos assim, de aceleração. E aí, começamos a discutir, e isso é a importância dos ambientes de inovação, que são extremamente importantes. Lá no Catalisa, a gente começou a discutir com a nossa proposta de valor, fazer Canva, business model Canva, etc., mapa de empatia, etc., etc., etc. E surgiu uma seguinte pergunta. Tá bom, e se a gente botar um pingente com o nome do tutor e o telefone? A gente, resolve. Não precisa ter o aplicativo. Pô, e a gente testou a solução, tá, gente? Pô, para ler com o NFC, você tinha que aproximar o celular numa posição muito específica, não era qualquer lado do celular, tem que ir bem no meio do celular, tem que aproximar, o cara tem que baixar... Cara, não funcionava. Tinha que baixar o aplicativo, ó, dor de cabeça, né? E aí, chegamos à solução de que botar um pingente, nesse caso, para esse problema especificamente, era melhor do que botar a tag NFC. Pegava um pingente, botava o nome, pô, resolvido. Mais barato, não precisava, enfim. Né? Pivotamos, né? Foi uma dor de cabeça, né? A gente estava lá no Catalisa, a gente começou a refletir melhor, que é aquela ideia, né? Não se apaixone pela solução, né? Se apaixone pelo problema. E aí, como eu falei para vocês, né? Esse pingente resolvia o problema, mas aí a gente montou a PetLife. Eu vou falar um pouquinho da PetLife, tá? Que eu não queria focar hoje só na PetLife, mas, como eu falei, eu queria trazer uma história que fosse boa, pelo menos tentar, né, que ela fosse boa. E daí a gente montou a PetLife. Tá? Não fiquei milionário, tá bom? Montei startup, massa, mas não fiquei rico, tá? E acho que não foi essa a proposta que a gente criou a PetLife. Né? Bom, eu sou fundador da PetLife. Né? A PetLife ela trabalha com animais de rua, com políticas públicas. Então, a gente tem o prisma, que é o termo em inglês, que é One Health, né, que a gente tem que enxergar a saúde humana como uma integração. A saúde animal, saúde humana e o meio ambiente de forma integrada. Isso é o que é o termo chamado de One Health ou saúde única. Tá? E, segundo a própria OMS, 60% das doenças infecciosas em seres humanos são zoonóticas, ou seja, de cada 10 doenças em seres humanos, 6 vêm de animais. Daí a gente pensou na PetLife. Tá? E esse aqui é um dado interessante também, que atualmente 3,3 milhões de pessoas morrem a cada ano por zoonoses causadas por vírus, e o custo é 350 bilhões anuais. E aí, a gente criou uma plataforma, eu vou falar um pouco da tecnologia daqui a pouco, né, onde a gente tem tudo num só lugar. A gente tem localização do animal em tempo real, controle de vacina, focado principalmente para prefeituras. Tem o módulo do tutor também, que eu vou falar já já. E aí a gente quer ajudar, na verdade, a gente pivotou para ajudar na criação e implementação de políticas públicas para cães e gatos de rua. Como que a gente faz isso? A gente tem um módulo tutor. Caso vocês queiram baixar, vou fazer propaganda, está lá na Play Store. Tá? Daqui a pouquinho vai estar também para iPhone, mas já está lá na Play Store. Você consegue ter um prontuário que fica conectado ao teu usuário, então não precisa armazenar no próprio celular, onde tu registra vacina, tu consegue adotar animal, tu consegue tirar foto de exame, então nunca mais tu vai perder o exame do teu animal, porque tu anexa lá e fica lá salvo associado àquele teu animal, quantos animais você tiver. Então você consegue adotar, acompanhar vacinas, banhos, localizar animal perdido, identificação multifatorial com QR Code, com Bluetooth Low Energy, com microchipagem, tudo isso num único aplicativo, né, dando mais agilidade e segurança, tudo de forma integrada. Você vai ter mais cuidado, mais saúde, mais amor com o teu animal, né, com microchips, com Bluetooth Low Energy, que é uma opção. E aí a prefeitura ela tem um módulo também, integrado, tá? Onde ela consegue pegar o animal. Isso aí é problema que a gente viu de fato com as prefeituras. Por exemplo, a prefeitura ia botar um animal, pegou o animal, resgatou da rua, e ela precisava colocar esse animal para adoção. Como é que ela fazia? Chamava o fotógrafo, que só ia quarta-feira, para tirar foto, passava para o web designer botar no site. 10 dias depois a foto estava lá. O animal já foi castrado, voltou para a rua e estava lá a foto. Adote fulano, o cachorrinho, já não dava mais. Com o PetLife, a prefeitura pega o celular, tira a foto do animal, coloca os dados, bota para adoção em 5 minutos. Tá? Não precisa comprar microchip específico de algum fabricante. Qualquer microchip de qualquer fabricante com RFID, ela cadastra lá na plataforma. Porque às vezes a prefeitura ela compra um microchip e ela fica presa àquele fabricante, porque foi a licitação que ganhou de menor custo, aí depois licita, é um outro microchip, é um outro banco de dados, ela acaba ficando com vários bancos de dados. Então, a gente criou um banco de dados único, integrado, com integração com a comunidade.
E aí ela tem um dashboard para ver quantas doenças aquele animal, aquela região teve, se teve teste de leishmaniose positivo em alguma região. O veterinário tem um módulo específico também para fazer cadastro de consulta, emitir a receita. E aí a gente fez várias parcerias, né, com o Sebrae, com o Catalisa, com o Azure, o AWS. E aí, nesse contexto, né, para a gente não existe animais de rua, existem animais nas ruas e essa não é a condição deles. Né? Nós somos a Pet Life tentando criar um mundo melhor para cães e gatos. Isso aqui é o QR Code da gente. Tá? Então, essa aqui é parte da história. Tá? A Pet Life ela foi muito bacana, porque nos fez aprender muito sobre empreendedorismo, sobre desafios de empreender de forma real, sobre desafios na própria equipe, quem tem sócio sabe disso, né? Enquanto não entra dinheiro, está tudo bem. Mas depois que capta, aí começa as dores de cabeça. Então, foi um aprendizado muito bacana. Por quê? Porque depois eu montei a incubadora. Depois eu comecei a gerenciar. E eu precisava dessa experiência. Tá? E aí, tem uma parte da historinha do Ilinka muito bacana que eu queria contar para vocês. Tá? Porque a gente ia falar de pessoas, a gente ia falar de sonhos, a gente ia falar de conexões. Tá? Então, pessoas importam. Hoje, a equipe do Pet Life era Lucas, é Vivi, é Verônica. Aqueles alunos lá atrás, que fizeram projetos comigo lá atrás, etc., conseguiram empregos muito bons, eles falaram para mim assim, professor, eu trabalho de graça para você. Porque eu estava aqui no sertão, não tinha oportunidade nenhuma, e hoje eu estou aqui ganhando 10, 15 mil, estou fora do país, etc. Professor, o que você precisar, conta comigo. Aí eles ajudaram muito a Pet Life. Eu falei, não, cara, não quero que você trabalhe de graça, não, eu vou conseguir uma bolsa para ti. Mas isso é massa, né? Porque a gente tem o give back. Né? Você tem os alunos ali que passaram e são gratos. Falam, cara, meus alunos, né, hoje programam melhor que eu, porque, pô, eu estou ali dando aula, etc. Eles estão ali no mercado. Né? E pessoas e conexões importam. Aí, eu queria muito falar isso hoje. Lá no Catalisa, lá em 2022, foi quando eu conheci Jéssica, Inayara, etc. E tudo mais, eu encontrei o pessoal lá, 2022, na conferência da Ampei. Todo mundo, quando chegava, aí Jéssica pode me corrigir se eu estiver errado, falava assim, a minha startup é assim, assim, assado, tarará, tarará. E aí, quando eu encontrei Jéssica e Nayara, eu falei assim, pessoal, eu não quero falar da minha startup com vocês hoje, não. Eu queria falar o quanto eu aprendi. E isso foi muito real, porque eu não sabia nada de empreendedorismo. E eu estou fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E daí ele, pô, que massa, Marcelo. Né? Aí, o que aconteceu? Depois dessa conferência, o pessoal do Ilinka me indicou para palestrar na conferência da Amprotec. Todo mundo sabe o que é a Amprotec aqui? A Amprotec é a Associação Nacional que promove ambiente de inovação. A gente tem mais de 300 ambientes credenciados junto à Amprotec. Né? E na mesa que eu estava, que me indicaram para participar, estava a professora Adriana, da UFV, Universidade Federal de Viçosa, Edgar Andrade, do Fab Lab Recife, e o Guila Calheiros, que na época ele estava no MCTI, numa diretoria de inovação. Esse foi o painel, acho que mudou, teve um impacto assim, fantástico na minha vida. Não sei se o pessoal do Ilinka sabe disso, mas o que acontece? Né? A professora Adriana ela estava como candidata da Amprotec, nesse painel. Era o dia da eleição. Eu conheci ela lá. Aí ela ganhou. Hoje ela é presidente da Amprotec. O Edgar Andrade, Fab Lab Recife, e o Guila hoje ele está como diretor das unidades Embrapi. Abriu uma seleção logo depois que a professora Adriana ganhou para a seleção de grupos estendidos de dirigentes da Amprotec. Daí eu me candidatei, porque eu conhecia a Amprotec lá, conhecia a professora Adriana lá, e hoje eu sou dirigente da Amprotec. Se eu não tivesse ido para a conferência da Amprotec, hoje eu não seria dirigente da Amprotec, né? Representando o Nordeste. Fui lá no Biominas falar sobre Deep Techs. Já vou finalizar rapidinho. Tá? Aí aqui é o Edgar Andrade, que eu conheci lá. Isso aqui foi mês passado, tá? Uma palestra lá em Brasília. Cara, conexões são fantásticas. Olha que negócio louco. O Edgar Andrade, que eu conheci na conferência da Amprotec 2023, conheci o prefeito que ganhou de Salgueiro. Um negócio louco. Aí o prefeito marcou uma reunião comigo, querendo me convidar para ser secretário de Ciência e Tecnologia e apoiar as ações de inovação. Estava em reunião hoje com ele, aqui em Recife, com o Edgar Andrade, pensando em como mudar a questão de inovação do ecossistema de Salgueiro. Cara, conheci Edgar lá, na conferência da Amprotec, que foi indicado lá pelo pessoal do Ilinka. Né?
E aí a gente está se candidatando para virar a unidade Embrapi. E o Guila, que estava comigo lá, hoje é diretor da unidade Embrapi. Cara, que painel mais maluco, né? E daí sonhar importa. Isso aqui foi quando eu cheguei lá em Salgueiro, já finalizando, tá, gente? Essa é a sala que eu tinha para trabalhar. Era um laboratório de desenho, improvisado. Quando tinha aula, eu tinha que sair com meus alunos, porque não era o meu laboratório, né? O laboratório de pesquisa, de fato, né? A gente conseguiu comprar as primeiras impressoras 3D, primeiras impressões, e aí, depois de muita briga, a gente conseguiu uma sala própria, quase 100 metros quadrados, que é o Laboratório Maker, com mais ou menos 1 milhão de equipamentos. Hoje a gente tem cerca de 12 impressoras 3D, cortadora laser, kit de robótica Lego, Arduino, parte de corte de madeira, né, de marcenaria, 50 computadores. A gente montou a incubadora Sertão Maker. Eu arrisco dizer que a gente é a maior incubadora de pré-incubação. Acabamos de fechar um ciclo com 72 propostas, botamos 39 selecionadas, de toda Pernambuco, majoritariamente lá no Sertão. A gente representou, lá no Mercosul, o Brasil. A gente levou 10 meninos de Salgueiro, que nunca tinham saído do país, andado de avião, para representar lá no Hackathon Mercosul, né, o Brasil, basicamente pela CETEC, né, pelo MEC. A gente fez o Hacka Sertão 1, 2, 2024. A gente fez o Hacka Sertão esse ano também, o outro Hacka de inclusão digital. Cara, conseguimos reunir quase 100 pessoas lá, muito bacana. Fizemos os troféus lá dentro no Laboratório Maker, ficaram bem bonitinhos. Participamos, criamos o Sertão Inovador, que é o nosso programa. E olha o número de parcerias que a gente tem. Fechamos parceria com a Adawane, Fundação Internacional. Hoje a gente consegue dar $5 mil de crédito para cada startup que está com a gente, R$30 mil de crédito pelo Zorro, ferramenta de nuvem, parceria com a Protec, Sebrae, FACEP, Fundação CERT, o Quark, ISA. Somos um dos, acho que o único instituto, na verdade, a única unidade credenciada via o CAT, para captar recursos da informática lá do Sertão, junto ao MCTI. Captamos mais de 4 milhões de recursos e os sonhos importam, a gente tem que sonhar. A gente montou o Centro de Inovação Maker, porque a gente não estava satisfeito com aquele espaço. Então, a gente idealizou, pegamos esse espaço vazio aqui, que não era nada, era mato mesmo, ficava crescendo mato. A gente falou, vamos fazer um Centro de Inovação aqui. Minha esposa é arquiteta, falei para ela, faz o projeto. Ela falou, quantas salas? Eu disse, 4. Ela falou, qual o tamanho? Eu falei, não sei, tu é arquiteta, tu resolve aí. Aí ela fez, conseguimos a grana. O centro está pronto. A gente vai inaugurar ele provavelmente daqui a 2 meses. Então, a gente vai ter lá em Salgueiro, que já é obra praticamente finalizada. Você vê aqui que ele já está construído. A gente vai ter lá um estúdio de podcast com câmera de alta resolução, microfone de lapela, microfone de mesa, TV de 75 polegadas. Vamos ter um laboratório de IoT. A gente vai conseguir prototipar os circuitos e ter um robozinho para soldar as peças. A gente vai ter um espaço específico para incubadora. A gente vai ter um laboratório de redes, né, muito bacana, lá no Sertão do Pernambuco, cidade com 60 mil habitantes. Com incubadora, massa, quem está conseguindo desenvolver bastante o ecossistema. Já finalizando, que eu estou sem tempo, então, nunca duvide de que um pequeno grupo de cidadãos conscientes e engajados possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Muito obrigado.